tarde, aliás, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas meus caros alunos irão assistir essas aulas, mas bem-vindos, né? Nós estamos aqui nesse projeto do 110 Ceilândia para mais uma aula de física para os meus alunos do segundo ano, tá? É a primeira aula, é um material que vocês já viram, eu farei uma revisão novamente dos tópicos mais importantes para vocês, tá? Nessa primeira aula, nós estamos vendo a parte de calor e temperatura. É uma matéria da termologia, dois tópicos extremamente importantes para vocês, tá? Bom, vamos falar o que é calor. Primeiro, o calor é um tipo de energia, tá? Como vocês sabem, eu já falei, na física nós trabalhamos muito com energia, tanto primeiro ano, segundo como terceiro, tá? Todo o universo inteiro, ele trabalha em formas de energia diferentes. Cada um tem o seu tipo de energia. Tem energia elétrica, tem energia luminosa e nós estamos trabalhando com o calor, que é um tipo de energia térmica. Porém, o calor, ele tem uma definição muito bem clara quando ele fala energia térmica em trânsito. Se eu falar só energia térmica, está errado. O calor tem que ser energia térmica em trânsito. O que é isso? É uma energia que está sempre se movendo de um lado para o outro, tá? Se parar de mover, não é calor mais. Pode ser energia térmica, tá? Mas não é mais calor. Calor tem que estar em movimento, tá ok? Eu coloquei um exemplo aqui com um objeto vermelho e um azul. Eu coloquei vermelho para dar a sensação de que a temperatura está muito alta. Em azul, sensação de que a temperatura está bem baixa. O que vai acontecer? A energia térmica desse daqui, que é de maior temperatura, ele tem mais energia, muito mais energia, vai mover, tá? Vai fazer o trânsito para esse de menor temperatura. E já vou explicar por quê. Na natureza, tá? Ela tenta sempre pelo caminho mais fácil. Se eu transferir um pouquinho de energia térmica que eu tenho nesse objeto para o outro, é mais difícil, tá? Então a natureza sempre percorre um caminho mais fácil. O rio percorre um caminho mais fácil, tá? Por isso que ele sempre faz aquelas curvas, ele não vai em linha reta, tá? O raio, por exemplo, você não vê ele em linha reta, ele sempre faz o mínimo de curva possível, tá? Então você vê que ele sempre tem um traço diferenciado porque ele percorre o caminho mais fácil para ele. Então a natureza funciona dessa forma, tá? A energia, o calor, vai se transferir no caminho mais fácil, tá ok? Essa transferência, então, esse movimento nós chamamos de calor, tá? Bom, algumas perguntas aqui, tá? Bom, a frase, estou com muito calor, fisicamente está correta? Então você está falando assim que você detém o calor está com você, retido, você prendeu o calor, então está errado, você não pode fazer isso, tá? Porque isso é em movimento, tá? Você pode ter sua energia térmica corporal do seu corpo, você está vivo, né? As suas células estão produzindo energia, você tem a sua energia. Mas se não estiver em movimento, não é calor. Então você não pode dizer fisicamente essa frase, estou com calor, tá? A outra frase, fecha a porta, senão o frio entra, tá? Fisicamente está correta? Também fisicamente não está correta, tá? Se você está na sua casa, quentinho lá dentro, aí você abre a porta, né? Aí nós temos essa mania de dizer, o frio entrou? Não. É o calor, a energia da casa que está indo embora, para fora, né? Vocês lembram que eu disse, o caminho mais fácil a natureza que percorre, não é isso? Então, mais fácil para a natureza é tirar o calor de dentro da residência e jogar para fora da residência, não puxar o frio para dentro, tá ok? Então, sempre percorre um caminho mais fácil, tá ok? O calor, por exemplo, no corpo humano funciona da seguinte forma. Um dia, por exemplo, muito quente. Então, o ambiente, o ar que está em volta do seu corpo, ele está em temperatura mais alta. Então, qual é a tendência? A tendência é o ar transferir a energia térmica dele para o seu corpo que está com menor temperatura. Então, você tem aquela sensação térmica que a temperatura está muito alta, tá? Em dias frios, aí é o contrário. O ar que está em volta do seu corpo tem temperatura muito baixa. Então, ele começa a roubar a energia do seu corpo. Então, você tem a sensação de frio, tá? Cobertores também, é um exemplo muito clássico na física.
Então nós temos mania de falar assim, eu vou colocar um cobertor, vou dormir com uma coberta, um cobertor para me esquentar, porque a coberta me esquenta. A coberta não esquenta nada, tá? E o que acontece é o seguinte, quando você dorme, você coloca o cobertor, ele faz um isolamento do seu corpo, de tal forma que a energia que está no seu corpo não será perdida para o ar que está em volta. Então, na verdade, o cobertor é um isolante, tá? A sua roupa é um isolante. Então, okay? Então, existem várias formas de isolamento, né? Quando a pessoa, por exemplo, sofre um acidente, a temperatura dela cai muito, vocês devem ter visto em filmes, talvez, em seriados, eles colocam um cobertor, normalmente é meio cinza, porque ele aquece eletricamente ali, então ele vai aquecer o corpo. Aí já é diferente, porque além dele ser um isolante, ele tem uma energia elétrica, tá, que começa a esquentar o corpo da pessoa que se acidentou, já é diferente. Agora o cobertor normal não, é só um isolante, tá? Bom, temperatura. Temperatura é medida do grau de agitação das moléculas. Então o que é moléculas? Moléculas é um conjunto de átomos, então tudo no universo é formado por átomos. E conjuntos de átomos formam moléculas. Por exemplo, H2O, água. Então eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O conjunto deles formou uma molécula de água e as moléculas formam o resto das outras substâncias. Então, todas as substâncias que existem no universo são formadas por esses conjuntos, tá? Essas moléculas, elas podem absorver ou perder energia. Quando ela perde energia, ela começa a diminuir a sua agitação. Quando ela ganha energia, ela começa a aumentar a agitação dela. Tá ok? Então, a temperatura é isso. Quanto mais agitado eu estou, maior a temperatura. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui, tá? Vocês podem observar, são como se fossem moléculas. Aqui ela está movimentando devagar, aqui eu coloquei movimentando mais rápido. E coloquei uma fonte de calor. Tá ok? Então, olha só, maior agitação, eu tenho maior temperatura. Tudo no universo funciona dessa forma, tá? Vou dar um exemplo simples. Água. A água está congelada. Então as moléculas dela estão bem devagar. Então por isso que elas estão bem firmes, unidas, tá? A partir do momento que você dá energia para o gelo, ou seja, transfere calor para ele, essas moléculas começam a vibrar. E a energia que liga elas, que elas são ligadas uma na outra, não consegue manter as moléculas de água muito firmes. Então ela vira estado líquido. Se você transfere mais energia, ou seja, calor para o estado líquido da água, fica tão agitada essas moléculas, tão agitadas, que a força que une elas não suporta e elas acabam se desgrudando uma na outra. Então forma o vapor, tá ok? E assim por diante. Até para uma barra de ferro funciona, professor? Até para uma barra de ferro. Se eu esquentar uma barra de ferro, o que ela faz? As moléculas começam a vibrar demais, você pode derreter uma barra de aço. Se você levar muita temperatura, por exemplo, igual do sol, você pode muito bem vaporizar um ferro, tranquilamente. Ele vai desmembrar todinho e virar só átomos flutuantes, ok? Então lembra disso, tá? A agitação das moléculas. Outra coisa, grau. Então é uma medida, eu tenho que medir, tá? Então a temperatura é uma forma de eu medir essa agitação, por isso que eu digo medida do grau. Você deve ter visto muito por aí, a pessoa está com 36, 37 graus Celsius, aí mede de novo, não, agora está com 39, 40 graus Celsius temperatura, a pessoa está com febre. Então o grau é o tipo de medida que nós utilizamos para temperatura. Esses 2 conceitos para vocês são extremamente importantes, são os conceitos que vocês têm que levar durante todo o curso de termologia e termodinâmica, tá? Muitas vezes nós vamos retornar a esses conceitos para que vocês entendam como funciona. Posteriormente vocês vão estudar gases, entra exatamente aqui, ó, a agitação das moléculas, ok? Bom, termômetros. Desculpa, eu escrevi errado aqui, faltou o R. Termômetro é o seguinte, é um aparelho, tá? Esse é mais antigo, não vende mais, mas eu utilizo ele para vocês saberem como funciona, tá? O termômetro é um aparelho que vai medir a temperatura, ele é utilizado para isso. E ele tem as seguintes
tá? Partes. Ele tem um capilar, que é onde passa o líquido aqui, ó. Tá? Aqui é onde passa o líquido. O líquido é essa parte mais cinza escuro, normalmente, tá? É mercúrio. Esse estrangulamento aqui é uma parte um pouco mais fina, por onde ele passa. E o bulbo, onde ele fica aqui, ó. Aqui está cheio de mercúrio, onde tem mais mercúrio. Tá? O que acontece? Esse bulbo aqui é onde vai fazer a captação da energia. Vai fazer a troca de energia, é exatamente lá. Então a pessoa pega o termômetro, coloca, por exemplo, debaixo do braço, bem nessa parte aqui, ó. Tem que ter esse contato aqui, ó. Tá? Que é onde tem mais mercúrio. E aí toda a energia do corpo começa a ser transferida para o mercúrio. Tá? Lembra disso. Calor faz transferência de maior temperatura para o de menor temperatura. Quando houver o equilíbrio, as duas temperaturas estiverem iguais, para a transferência de calor. Então não tem transferência mais. Então, suponha, você está com muita febre, está doente, 40 graus você está. Quando o termômetro bater 40 graus, juntou os dois, não há transferência de calor. Para. O que acontece? O mercúrio que está aqui dentro, o líquido aqui, ele vai agitar. Então, temperatura, grau de agitação. Aumentei a temperatura, agitei mais. Quando começa a agitar, elas começam a separar uma das outras. Um pouco mais. É isso? Se eu separo as moléculas da outra, eu preciso de mais espaço. Como eu preciso de mais espaço, o mercúrio começa a subir por onde ele pode, para ganhar espaço. E aí você começa a medir a temperatura. Assim que funciona o termômetro, tá bom? Esses aparelhos aqui de mercúrio não são utilizados mais, tá? Porque esse mercúrio aqui ele é altamente tóxico. Então hoje não se vende mais. Utiliza um aparelho digital. Esse aparelho digital vai ficar como um dever de casa para vocês. Assim que eu subir para vocês todas as atividades, vocês vão fazer essa atividade para mim. E essa é a primeira aula de vocês. Tá? Revisem a aula se precisarem, façam uma revisão. A aula está disponível para vocês a hora que vocês desejarem assistir. Bons estudos para vocês.